Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Atos. Se você quiser abrir aí, se não tiver, a gente vai abrir para você aqui no telão. Mas se tiver aí na tua Bíblia, olha aí. Atos, mais conhecido como Atos dos Apóstolos. Nossa, Atos. Eu me lembro que eu ficava pensando, por que deram esse nome de Atos? Será que é o Atos dos Três Mosqueteiros? Eu ficava pensando umas coisas assim, sabe? Por que Atos? Eu não entendi, até que um dia, eu meditando na palavra, falei, é claro, são as atitudes, as ações dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, depois que ele subiu. O que eles fizeram? Pensa, chega Jesus aqui, nessa terra, divide a história em antes e depois de Cristo, só isso que ele fez na terra. Nossos livros de história são baseados nisso, em o que aconteceu antes e o que aconteceu depois de Jesus. E aí esse Jesus caminha com eles, a vida deles é transformada, eles estão acostumados a não ter um encontro com Jesus, mas ter uma vida com Jesus. De repente Jesus sai de cena. Como é que ficou o coração destas pessoas? E agora o nosso mestre saiu, o nosso guia, como é que nós vamos viver? Gente, ele já fez isso de propósito, porque ele nos deixou o manual da vida, e ele falou para a gente meditar nessa palavra, mas não sozinhos, juntos, congregar, estar com todos aqueles que estão buscando a fé em Cristo, de dia e de noite, meditando na sua palavra. Então, quando nós vemos em Atos, lá no capítulo 1, a gente vê esse momento de despedida de Jesus. Jesus, ele veio para a terra, ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou. Olha que amor. Ele podia ter sido ficado, mas ele ficou, ele voltou e ele se mostrou, e ele deu provas que ele tinha voltado. Para aqueles que duvidaram, ele falou, toca aqui então as marcas das minhas mãos e dos meus pés, aqui do meu lado onde cravaram uma lança, toca. Para quem ele disse isso? Uns que costumam dizer que só acredita vendo, no mundo eles chamam ele de São, foi o Tomé, foi o Santo Tomé, assim como o Santo Maicon, como o Santo Rodolfo, como o Santo Fernando. Os santos são aqueles que procuram seguir ao Santo dos Santos, a Jesus. Esses são os santos, não são os que nunca erram, são aqueles que lutam contra o pecado todos os dias para segui-lo. Estes são os santos. Tomé então toca em Cristo e vê. Então, depois de Jesus conversar e passar um bom tempo com seus seguidores, preparar eles, sabe, como um pai dizendo, agora vocês vão ter que caminhar sozinhos, meus filhos, mas não se preocupem, vocês não vão estar sós. Tudo isso que vocês viram acontecer através de mim, vocês vão fazer, e ainda obras maiores. Gente, eu sempre pensei quando era criança, como fazer obras maiores que Jesus? Ele ressuscitou pessoas. Tem pessoas que são mortos vivos, que vivem uma vida achando que está tudo certo, mas na verdade eles estão mortos. Já pensou? Quantas pessoas Deus pode usar você para ressuscitar? Mortos vivos? Para ter realmente vida de verdade nessa terra? Para conhecer a verdade da palavra de Deus e dizer, opa, nossa, peraí, eu posso ser feliz? Eu sou livre? Eu posso sair por aí então porque Ele pagou o preço? Sim, você pode, desde que você aceite Ele e fale, Jesus, eu reconheço o teu sacrifício. Então Jesus passa um tempo com eles, conversa com eles, tem encontros com eles, e aí vamos ver o que a Bíblia fala lá no capítulo 1, mas no versículo 3, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, peraí, estou em João, aqui do outro lado, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus disse que nós vamos ser as suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Sabe o que nós podemos meditar neste momento da palavra? É que Jesus se apresenta a eles, mesmo depois de crucificado e depois de morto. Isso nos mostra a preocupação de Jesus em nos animar e nos dar segurança de que Ele ainda está conosco. Hoje, Ele volta e se mostra a várias pessoas, e talvez você pode dizer: mas poxa vida, pastor, como eu vou ter certeza que Jesus ressuscitou e que isso é verdade? Como é que você tem certeza que o Pedro Álvares Cabral desceu aqui, disse que ele descobriu isso e aquilo, e o que os livros de história dizem? Quem te disse isso? Os professores. Quem disse isso para eles? Estudaram em uma faculdade. Pegou essa informação de onde? Algumas coisas podem ter registros históricos, mas muitas coisas não têm, e ainda assim as pessoas continuam dizendo como se fosse verdade. Ou seja, para acreditar nisso aí você tem que ter fé. É muito pedir para você ter fé? Naquele que eles pegam esses livros de história e dividem em antes e depois de Cristo? Ora, se Jesus não existiu, meu amigo, a história da nossa humanidade só está dividida entre o que aconteceu antes dele vir e depois dele vir. Poxa, tem que ter pouca fé para acreditar que Jesus realmente veio nessa terra e fez alguma coisa. E que ressuscitou, pastor? Muitas testemunhas viram Jesus ressuscitar. E ele ainda fez um monte de outras coisas nessa terra, que repercute até os dias de hoje. Você acha que isso ia durar até hoje, se fosse uma mentira? Se esse mesmo Jesus continuaria transformando vidas, como muitos foram transformados e cheios do Espírito Santo nesse final de semana no retiro, se não fosse esse tal de Espírito Santo que Ele soprou sobre os seus seguidores? Se você não crê nisso, dê um voto de fé naquele que dividiu a história da nossa humanidade. Procure conhecer de coração o que Ele deixou registrado, e depois de você ir lá e ter um encontro com Deus, aí você fala para nós, o que você acha? Mas Jesus vem e tem esse cuidado de se fazer presente para as pessoas, para elas não se deixarem desamparadas, e caminha com elas. E então, não só isso, mas ele vê aqueles milagres, eles veem aqueles milagres e tudo que Jesus fez e ficam: poxa, mas ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. E então, a Bíblia fala o quê? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele vem e fala: esperem, não saiam de Jerusalém, fiquem, que eu vou dar um presente para vocês. Então ele vai e derrama a presença do Espírito Santo sobre eles, que aí então eles são tomados, e aí acontece lá na Bíblia o dia de Pentecostes, línguas de fogo,
onde eles falavam em outras línguas, e às vezes as pessoas pensam que é só línguas espirituais e tal, mas não, eles falavam em línguas até mesmo da terra, e as pessoas lá de fora, que vinham de muitos outros países e cidades, falavam: poxa, como é que eles estão falando na língua da minha terra? Eu estou ouvindo eles falando na língua nativa. Poxa, eu sou lá da Itália, vamos dizer assim, eles estão falando italiano. Várias línguas eram faladas lá. Como isso, gente? Muitos ali pescadores, analfabetos ali, viviam só naquela região, mas o Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas. Nós temos que falar só: Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, fica com eles, ficando com eles também fica com a gente, porque nós também somos atos depois de Jesus. E ele também nos mostra um pouquinho aqui sobre não termos ansiedade do futuro. E agora, Jesus, você viu que eles estavam perguntando: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Ele fala tipo: calma, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tipo, calma, tudo no seu tempo. Se você hoje está buscando a palavra de Deus, está recebendo o Espírito Santo de Deus, continue caminhando. Se a coisa está boa, continue caminhando, crescendo na fé, crescendo na palavra, crescendo lá fora na sua vida. Se os tempos estão ruins, continue caminhando, crescendo na fé, crescendo na palavra, crescendo no amor ao próximo, crescendo lá fora, brilhando a luz de Jesus onde você está. O tempo todo. Continue, não se preocupe. Hoje eu estava vendo uma pregação muito interessante, que o pastor falava assim, que geralmente os filmes e séries são escritos a partir do final. Eles têm um final. Poxa, imagina os personagens que acontece isso, e nossa, e termina com isso. Tá, mas espera aí, agora como que nós vamos descrever a jornada deles até chegar nesse final magnífico que nós pensamos? E eles começam a desenvolver o enredo daquela história. Sabe, muitas pessoas ficam vivendo a vida sem saber como é que vai ser o final. E Deus já mostra o final para a gente. Ele já mostra que vai ser maravilhoso. Ele só diz: meus filhos, passem o que vocês têm que passar na terra, mas o final está garantido. O final está garantido. Talvez o filme da tua vida vai ser um pouquinho mais difícil, talvez um pouco mais fácil, vai depender também da maneira que você enxerga a vida. Mas o final, meus amores, ele disse, está garantido. Tudo vai valer a pena. Eu vou te dar um novo céus, uma nova terra, um novo nome, novas vestes, um novo corpo. Tudo se fará novo. Só quando você recebe Jesus, a Bíblia já fala que hoje já tudo se faz novo. Aqui dentro, mas agora lá, até lá, Ele vai mudar tudo. Dá para crer numa palavra assim, que já deixa tudo escrito para você? Será que é difícil? Ele deixa tudo escrito, o que você tem que fazer durante o enredo da sua vida, e ainda te mostra o final. Só precisa termos fé. Então não precisamos ter ansiedade para o futuro, mas temos que trabalhar hoje naquilo que nos compete. Jesus disse, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu. Então se não me compete aquilo, o que me compete agora? É isso que eu quero fazer. O que me compete Deus fazer agora na minha vida, com os dias da minha vida? É isso que eu quero fazer. E aqui nós também vemos que Ele fala para nós sermos testemunhas. Ele disse, e sereis minhas testemunhas. Mas olha só, antes de ser testemunha, Ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí depois Ele diz, e serão minhas testemunhas. Deus quer que você seja testemunha dEle, mas busque a presença do Espírito Santo. Gente, nos momentos mais difíceis e impossíveis da vida, a única coisa que nos resta é dobrar o joelho e falar, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso nessa situação do teu sobrenatural. Você não precisa ter um encontro com Deus. Ele te convida a viver uma vida com Ele.
a ter a presença dEle todos os dias, onde você for. Quantas vezes na quadra da minha escola, atribulado, antes dos alunos chegarem, eu botava lá no meio a mão na quadra e falava: Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas crianças, porque nós como professores temos um poder muito grande de impulsioná-los para um destino bom ou de enterrar os seus sonhos. Nós como pais, nós como qualquer referencial que você é para alguma pessoa, da tua família, da tua casa, do teu trabalho, Deus não quer colocar você lá no teu trabalho simplesmente para você ficar imitando as coisas erradas. Ele quer fazer você estar cheio do Espírito Santo, e as pessoas aqui vão olhar para você e vão dizer: o que tem diferente aí? O que tem diferente aí? Você é muito bom? Não, eu sou péssimo, eu tendo a errar, eu tendo a falhar, mas o Espírito que está dentro de mim, esse que me ajuda, Ele é que é bom. Eu só sou esforçado, mas é Ele que é bom. Então nós temos que buscar sim, ser cheios do Espírito Santo. Como eu faço, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Comece aqui, lendo a fonte. A fonte fala para a gente orar, falar. Comece a falar com Deus. Teve uma vez lá no meu trabalho, que eu fui ajudar lá, voluntariamente, de bom coração, na hora do meu intervalo, 15 minutinhos, morto de fome, louco para eu correr para a sala dos professores, para tomar um cafezinho, para dar uma respirada, para parar da barulheira, dar uma acalmada na mente, mas precisava de ajuda. Eu fui voluntariamente, eu fui lá, daí uma pessoa lá reclamou um monte de mim, reclamou, aí eu pensei comigo: que Deus, eu nem deveria estar lá ajudando, fui lá de bom grado ajudar, pessoa reclamando, nossa, eu fui para a quadra enfurecido, aquela coisa ruim, querendo, sabe, remoendo meu coração, aquela mágoa, aí como eu já fui para o encontro com Deus, já fiz o curso do Veredas Antigas na igreja, eu falei: o que, Senhor? Não, eu não vou carregar essa pessoa nas minhas costas, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, não vou carregar essa mágoa nas minhas costas, eu abençoo ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele pode estar mal, ele pode estar triste, sei lá o que aconteceu na vida dele, mas eu perdoo em nome de Jesus. Gente, foi tipo assim, arrancado meu coração aquele sentimento, a minha decisão de perdoar, simplesmente arrancou o sentimento. Sabe quando dói, quando você está magoado? Simplesmente saiu. Até compartilhei com a minha esposa, falei: amor, tive uma experiência lá, um milagre de sentir, simplesmente assim, tirar aquele sentimento de mágoa. Gente, eu olhei para a pessoa assim, continuei amando, tratando bem e tal, normal. Isso aí é nós? Nossa, é muito bom, hein, pastor? Paciência. Nada, eu estava enfurecido. É o Espírito Santo. Se você viver na carne, como falamos semana passada, é desse sentimento que o inimigo quer que você viva. Mas o Espírito Santo faz assim, meu filho, você quer viver no Espírito? Corre para mim, fala comigo, quero, Pai, tira de mim. Ele vem e tira. E aí você tem paz para centrar seus pensamentos e ter decisões que vão frutificar muito mais. Isso é ser testemunha. Essa mesma pessoa, um tempo antes, estava sofrendo muito com depressão, e Deus me usou para dar uma Bíblia para ela, uma Bíblia que eu nunca tinha na vida, que eu sempre quis ter, aquelas Bíblias onde Jesus falava, estava escrito em vermelhinho, sabe, agora eu já tenho uma, e agora essa aqui é o rabisco, onde Jesus fala, né, e aí eu peguei e dei para ele, eu não tinha nem comprado para mim na época, daí eu falei, vou comprar para ele então, aquela que eu queria, né. Aí abençoei a vida dele com uma Bíblia, fiz uma mensagem e tal. Mesma pessoa, gente, que o inimigo às vezes tentou pegar uma situação. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é principados e potestades. Quantas coisas estão acontecendo no reino celestial? Então nós temos que ter esse discernimento. É fácil? Não. Tem lutas que às vezes a gente vai perder a cabeça e vai tender para a carne. Mas Jesus disse: receba o meu Espírito Santo. Aí a gente vai receber poder dos céus. E aí depois que a gente recebeu o Espírito Santo, poder do céu, ele fala para a gente ser testemunha. Testemunha aonde? Dentro da igreja? Brilhar a luz onde está cheio de luz? É fácil. Amar as pessoas que te amam muito? É fácil.
Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então ele fala para a gente ser testemunha dele, lá no lugar onde eles estavam, lá na cidade deles, em Jerusalém. Sejam testemunhas ali, brilhem a luz de Cristo ali. Depois ele ainda fala mais, em toda a Judéia e Samaria. Então ele fala: ei, brilhem em Tijucas. Ei, brilhem na região de Tijucas. E aí ele fala: ei, brilhem até os confins da terra. Jesus fala para a gente ser testemunha dele em todo lugar que a gente for. E ser testemunha de Jesus é dizer: ei, Jesus salva mesmo, cara. É você contar o testemunho da sua vida. Gente, se cada um aqui gravasse um vídeo com o testemunho da sua vida, quantos anos a gente tinha aí de podcast pronto? Porque talvez a sua vida dá um livro, não é mesmo? Se você conhece a pessoa do lado aí que a vida dele dá um livro, cutuca, ele fala: ó, o pastor está falando para você escrever aí, ó. Dá um livro a vida do seu cônjuge aí ou não dá? E da sua cônjuge, já dá um livro aí. Minha esposa e eu vivemos dizendo que a gente quer escrever um livro sobre a nossa história. Nós estamos há 17 anos namorando, né? 17 anos namorando. E desde que a gente se conheceu, fazem 17 anos e 9 meses que a gente está namorando, né? Fica uma dica para os solteiros: conheça a pessoa, seja amigo dela, conheça o coração dela. Primeira coisa é Deus, depois parte de fora, né? O interior, os propósitos, a direção que ela está andando. E aí depois você escolheu casar com ela e com a família dela? Case. E aí você passa o resto da sua vida namorando. Não precisa namorar antes, que nem o mundo faz. O namorar para o povo de Deus é se conhecer, é conhecer a família. Não precisa botar um anel de compromisso. Se você não casar com ela, e aí, não tem mais compromisso? Você está separando? Se você botou a aliancinha de prata, e aí você tirou, agora fez o quê? Divórcio? Não. Tem que usar uma dessa aqui, ó. Então vocês homens que querem casar um dia e botar uma dessa na mão da sua esposa, seja o melhor homem que você puder, para quando chegar ela, se apresentar um príncipe para ela. E você, mulher, também. Seja a melhor mulher que você puder, para quando chegar diante do seu príncipe, você vai apresentar para ele uma princesa. E aqueles que já apresentaram um para o outro, já casaram, faz o quê, pastor? Se você casou com xereque, vira um príncipe, né? Transforma ele num príncipe, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você vai levar a palavra de Deus dessa forma, descontraída, alegre, feliz. Tem gente que vê crente rindo, acha que não tem problemas, não sabem as lutas do dia a dia. Lá no encontro, o pessoal testemunhando, espero que eles falem muito isso para vocês aqui. O pessoal falou cada coisa que eu falei: Jesus amado, como o inimigo é sujo, como o inimigo quer destruir as vidas. E principalmente, sabe o que eu senti no meu coração? Como essas pessoas que passaram pelo encontro hoje têm que dar o seu testemunho. Nossa, eles não podem perder essa oportunidade. Eles não podem, gente do céu. Jesus também mostra pra gente que a gente tem que continuar o propósito dele. Ele veio nos inspirar. Sabe quando a pessoa amada vai embora, vamos dizer de ônibus, né? Ela foi embora de ônibus, para quem já passou isso. A pessoa mora em outra cidade, e aí ela vai lá no ônibus, e fica juntinho lá. Aí a pessoa entra no ônibus, e ela fica lá igual um cachorrinho solitário. Aí ela fica olhando onde é que a pessoa está entrando, onde é que ela vai sentar. Sentou na janelinha dela, a pessoa já olha para o de fora. Ela fica ali olhando ali. E aí sabe quando o ônibus anda e ela faz até assim. Em alguns filmes, até que o ônibus para e a pessoa desce. Sabe esse sentimento? Você já pensou? Olha o que a Bíblia fala: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles
olhavam. Pensa, Jesus subindo, é como se fosse aquele ônibus partindo, e eles olhando, Jesus está indo, Jesus. E aí o que Deus faz? Manda 2 homens aparecerem no meio deles. Puf. Tipo, eles pararam de olhar para Jesus. Jesus foi, ok, não é para você ficar mais olhando. Ele foi. Eles, acorda. Varões galileus. Ele diz, olha aqui como está exatamente. Surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, e disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por quê? Porque ele é o meu amor, ele está indo embora, e agora como eu vou ficar? E Deus manda pessoas para dizer para eles, por que vocês estão olhando para os céus? Da mesma maneira que vocês viram ele ir no ônibus, vocês vão ver ele voltar, e vocês vão estar com ele de novo, e Jesus vai voltar, e a gente vai estar com ele de novo. E o que faz aquele apaixonado que ficou aqui enquanto o ônibus partiu? Tem uma hora que ele para de olhar e vai viver a vida como tem que ser vivida. Eu não posso viver agora esse momento aqui. Agora eu tenho que cumprir o propósito que Deus deu para mim viver agora. Eu não preciso ficar só esperando Jesus voltar. Eu posso viver com Ele aqui no meu coração, nessa terra, todos os dias, até que Ele venha. Ele deixou seu Espírito Santo, é a presença de Deus na terra, é o Espírito de Deus, e esse Espírito está conosco hoje. Então nós temos que continuar o propósito de Jesus, e saber que Ele nos dá esta palavra de consolo e incentivo. Calma, Jesus vai voltar, da mesma maneira que vocês viram subir, e então eles vão e cumprem a promessa de Jesus, sendo as suas testemunhas, lá na cidade deles, lá na região deles, e até aos confins da terra. Confins da terra somos nós, é onde nós estamos hoje. E eu queria convidar aqui algumas testemunhas de Jesus, que se encontraram com Ele nesse final de semana,